Você sabe como são criados os ovos frescos de pato almiscarado na mesa de jantar? Desde a escolha das raças, passando pelos cuidados até a colheita dos ovos, cada etapa exige dedicação e técnica do criador. Vamos descobrir como eles criam milhões de patos almiscarados para fornecer uma fonte abundante de ovos para o mercado. O pato almiscarado é uma raça de aves popular que muitas pessoas optam por criar no Vietnã. A maioria dos agricultores escolhe frequentemente métodos de pastoreio extensivos e de pequena escala para aproveitar as terras excedentárias ou utilizar subprodutos agrícolas. Embora a raça de pato almiscarado doméstico tenha baixo rendimento de carne e ovos, em contrapartida são fáceis de criar, apresentam elevada resistência e estão bem adaptados às condições climáticas e de solo. No entanto, a raça estrangeira de pato almiscarado tem rendimentos muito elevados de carne e ovos. Portanto, uma das maneiras de criar patos almiscarados para crescerem rapidamente é usar raças importadas para aumentar a eficiência reprodutiva. Os agricultores selecionam patinhos almiscarados que eclodem após 34 a 35 dias de incubação. A raça deve ser saudável, ágil, com pelagem seca e olhos brilhantes. Os agricultores não escolhem patos almiscarados que tenham penas soltas, sejam muito pequenos ou tenham umbigos expostos, porque o risco de morte é muito alto. Os patos almiscarados machos têm uma taxa de crescimento e tamanho comercializáveis maiores do que as fêmeas. Portanto, os agricultores que criam patos almiscarados para obter carne escolhem os machos para obter maior eficiência econômica. Em bandos de patos almiscarados recém-nascidos, os machos geralmente têm cabeças grandes, bicos longos, pernas maiores e não são tão flexíveis quanto as fêmeas. Além disso, para reduzir a taxa de mortalidade, os patos almiscarados são periodicamente vacinados contra a cólera e prevenidos da infecção por E. coli. Os agricultores geralmente colhem os ovos pelo menos uma vez por dia para garantir que não estejam sujos, rachados ou danificados. Os ovos são coletados manualmente em um local onde são processados antes da incubação. Os agricultores escolhem ovos com tamanhos uniformes, casca grossa, sem rachaduras e sem deformidades. Ovos anormais não serão selecionados para incubação devido à sua baixa eclodibilidade. Eles costumam usar luz para verificar a qualidade interna dos óvulos, determinar se há embriões e garantir que os óvulos não sejam defeituosos. Durante as primeiras 2 semanas de incubação, os agricultores devem virar os ovos regularmente, cerca de 3 a 5 vezes ao dia, para que o embrião se desenvolva de maneira uniforme e evite que ele grude na casca. A maioria das fazendas investe em incubadoras de ovos e concentra-se no processo de incubação de patinhos almiscarados. As incubadoras de ovos fornecem temperaturas estáveis, garantindo uma taxa de eclosão mais alta do que os métodos manuais. Além disso, também ajuda a minimizar riscos provenientes de fatores ambientais, garantindo raças de melhor qualidade. Graças às incubadoras de ovos, os agricultores podem otimizar o processo de produção de sementes, aumentar a produtividade e melhorar a eficiência na criação de animais. Desenvolvem-se fazendas de criação de patos almiscarados. Para manter a umidade ideal, os agricultores adicionam enchimentos para absorver a umidade e manter o ambiente seco, especialmente quando o clima é elevado em umidade como no Vietnã. Os patinhos almiscarados com menos de 2 semanas de idade precisam garantir que nenhum vento entre no galinheiro. Em caso de frio, use lâmpadas incandescentes para manter as aves aquecidas. Os agricultores usam lâmpadas de 75 watts para acender uma chocadeira contendo 60 a 70 patinhos almiscarados. Precisa de iluminação 24 horas por dia, até que os patinhos almiscarados atinjam 1 semana de idade. Quando os patinhos almiscarados atingem 3 semanas de idade, eles só precisam de 16 horas de luz. Cada idade do pato almiscarado precisa manter temperaturas adequadas para garantir que estejam mais saudáveis. Quando tiverem mais de 28 dias, podem viver nas condições de luz e temperatura do ambiente natural.
Os celeiros podem ser construídos solidamente para a pecuária em grande escala ou para construção simples. Os agricultores podem aproveitar os materiais disponíveis como bambu ou madeira para fazer gaiolas. O celeiro para a criação de patos almiscarados deve ser fresco no verão, quente no inverno e evitar correntes de ar. O piso do celeiro é plano, com inclinação de cerca de 10 graus para facilitar a limpeza e também aumentar a capacidade de drenagem. Mudas com cerca de 10 dias são cultivadas na densidade de 25 a 30 aves por metro quadrado. Com 30 dias de idade ou mais, os agricultores criarão cerca de 5 a 6 animais por metro quadrado. Os agricultores alimentam os patos almiscarados com farelo sintético até as 4 semanas de idade ou aproveitam a alimentação disponível da família para complementar a nutrição dos animais. Nos casos em que os agricultores utilizam o confinamento total, muitas vezes alimentam-nos com pellets ou misturas caseiras. Os agricultores podem alimentar as aves à vontade, mas geralmente dividem em 2 vezes. Alimente-os em climas frios. Os agricultores devem garantir que os alimentos sejam sempre frescos para estimular os patos almiscarados a comer. Se sobrar no comedouro, reduza a quantidade de comida na próxima vez. Os patos almiscarados com mais de 21 dias podem pastar nos campos durante o dia para encontrar mais comida para si próprios. No entanto, os agricultores ainda precisam de suplementos alimentares para eles. As aves não são criaturas agressivas. Mas, se os agricultores não fornecerem proteína suficiente na dieta, isso pode facilmente fazer com que eles se biquem e mordam uns aos outros. A seguir vem o trabalho habitual em qualquer fazenda de gado. Os comedouros e bebedouros devem ser sempre limpos e as fezes removidas dos patos almiscarados periodicamente. A limpeza é um trabalho simples, mas extremamente importante, porque a qualidade da higiene afeta diretamente a saúde das aves. Normalmente, este celeiro de 300 metros quadrados pode criar 1.000 animais, mas os agricultores experientes libertam apenas 500 animais. A baixa densidade ajuda os patos almiscarados a terem melhor resistência e crescerem mais rápido. O desperdício é pequeno, a gaiola não fica poluída e, graças ao amplo espaço, os patos almiscarados podem circular livremente. Muitos agricultores optam por desenvolver a sua economia graças ao curto período de cultivo e aos elevados rendimentos. No entanto, em comparação com muitas outras espécies pecuárias, esta espécie avícola apresenta uma elevada taxa de perdas. Portanto, os agricultores devem compreender os sintomas incomuns dos patos almiscarados para fazer os ajustes apropriados. O rebanho é conduzido para uma área frequentemente exposta a correntes de ar. Quando as penas de um pato almiscarado ficam pegajosas, isso se deve à gaiola úmida e à má nutrição. Este bando de patos almiscarados com mais de 70 dias está pronto para venda. Cada animal pesa cerca de 3,5 quilos. Além de terem um peso padrão, também apresentam uma aparência uniforme e saudável. Esta raça de aves é popular porque sua carne é doce, pobre em gordura e rica em nutrientes. Em particular, os patos almiscarados criados com processos orgânicos são populares. A carne de caranguejo é processada principalmente em pratos domésticos. Os agricultores podem colher e vender ovos 3 a 4 vezes por ano, dependendo do tamanho da fazenda e das condições de cuidado. Cada grande fazenda pode fornecer de 50.000 a 200.000 ovos por ano. Os ovos são frequentemente armazenados em um ambiente fresco antes do envio para manter a qualidade. Além do mercado interno, parte dos ovos de pato almiscarado também é exportada para países do Sudeste Asiático e para a China. A criação de aves tornou-se uma indústria em rápido crescimento na China. Desde a construção de celeiros, a escolha dos alimentos, até a garantia de um ambiente de vida ideal, os agricultores estão a desenvolver-se cada vez mais para satisfazer a procura do mercado e garantir a qualidade dos produtos. A criação de pombos é popular nas províncias de Guangdong, Fujian e Jiangsu. Estas áreas apresentam condições favoráveis para a pecuária durante todo o ano.
Ao mesmo tempo, existem infraestruturas desenvolvidas para ajudar os agricultores a aceder facilmente aos grandes mercados consumidores. O celeiro foi projetado para otimizar o espaço e criar as melhores condições de vida para as aves. As granjas geralmente têm muitos andares, com muitas gaiolas pequenas, de tamanho suficiente para que as aves se movam confortavelmente. Os pombos são alimentados 2 vezes ao dia. A comida será colocada diretamente no comedouro da gaiola. A dieta é preparada principalmente pelos próprios agricultores para se adequar ao desenvolvimento do bando de pombos. Inclui grãos, soja e vitaminas e minerais adicionais. Para pombos jovens, a comida deve ser finamente moída para facilitar a digestão, enquanto para aves adultas a comida pode ser fornecida em grânulos ou pellets. Os agricultores também prestam especial atenção à higiene do celeiro, garantindo que o celeiro esteja sempre limpo, livre de odores e bactérias. Todos os dias os agricultores limpam o estrume e recolocam a esteira de estrume sob a gaiola. Os pombos frequentemente sofrem de doenças como pneumonia, diarreia e outras doenças infecciosas. Para a prevenção, os agricultores frequentemente vacinam completa e periodicamente, combinados com o uso de antibióticos e adjuvantes quando necessário. A reprodução é uma parte importante da criação de pombos. Os pombos geralmente começam a procriar aos 5 a 6 meses de idade e podem procriar continuamente por 3 a 4 anos. Cada par de pombos geralmente põe 2 ovos por ninhada. Os agricultores sempre garantem um ambiente de incubação silencioso e sem perturbações para atingir a maior taxa de eclosão. O processo de incubação dura cerca de 18 a 19 dias. Após a eclosão dos ovos, os pintinhos são cuidadosamente criados nas condições ideais para garantir um desenvolvimento saudável. Em algumas explorações, os agricultores determinaram que a taxa de mortalidade dos pombos jovens após a eclosão era bastante elevada. Portanto, eles precisam encontrar um ambiente natural para superar esse período difícil. O método mais comum é que os agricultores deixem os filhotes viverem no ninho da mãe pombo. O calor natural da pomba-mãe ajudará seus filhotes a sobreviver com mais facilidade. Os pombos de carne são geralmente colhidos quando têm cerca de 4 a 6 semanas de idade, quando a carne está macia e de alta qualidade. Antes da colheita, os agricultores irão verificar e remover aqueles que não cumprem os requisitos. Os pombos são então capturados manualmente e colocados em gaiolas temporárias. Uma grande parte dos pombos é vendida para instalações de processamento de alimentos. Aqui, os pombos são abatidos, limpos e processados em vários pratos nutritivos. A procura de carne de pombo está a crescer fortemente, especialmente em grandes cidades como Pequim e Xangai. Segundo as estatísticas, o consumo interno aumentou mais de 15% entre 2018 e 2023. A criação de fazões na China é comum em províncias como Shandong, Henan e Guangdong. Estas áreas apresentam condições climáticas e ambientais favoráveis, criando condições ideais para a criação de fazões. As fazendas de fazões na China variam em escala, de algumas centenas de fazões a dezenas de milhares de fazões. Em 2023, várias grandes explorações agrícolas na província de Shandong alcançaram uma produção de cerca de 1.500.000 fazões, dando um importante contributo para os mercados interno e de exportação. As fazendas de fazões são frequentemente divididas em várias áreas, incluindo áreas para pássaros jovens, áreas para pássaros adultos e áreas de postura de ovos. Cada celeiro pode criar de 20 a 50 animais, dependendo do tamanho e das condições da fazenda. Isso facilita o manejo e o cuidado dos fazões de acordo com cada estágio de desenvolvimento. A maioria deles pasta ao redor da fazenda. As atividades ao ar livre ajudam os fazões a se desenvolverem mais naturalmente. Ao mesmo tempo, o pastoreio também ajuda a aumentar a qualidade da carne do fazão. Alguns agricultores também combinam o pastoreio com a audição de música para os fazões. Além disso, os agricultores verificam regularmente a saúde das aves, detectando precocemente sinais incomuns.
realizar medidas de prevenção de doenças e fornecer os nutrientes necessários. Os agricultores costumam misturar pellets com milho e farelo de arroz. Esta é a principal fonte de energia e nutrientes necessários ao desenvolvimento das aves. Com base na idade e no estágio de desenvolvimento, os fazões geralmente são alimentados 2 vezes ao dia. A habitação e a roupa de cama são trocadas periodicamente para evitar o crescimento de bactérias e parasitas. Os fazões que põem ovos precisam de uma dieta rica em cálcio e proteínas para apoiar a formação da casca do ovo e manter a saúde reprodutiva. Os filhotes precisam ser mantidos aquecidos durante as primeiras semanas após a eclosão. Dispositivos de aquecimento ou lâmpadas de calor são frequentemente usados para manter uma temperatura estável no celeiro. Esta é uma etapa importante, porque a incubação e o fornecimento de alimentos afetam a taxa de mortalidade da raça e a qualidade do rebanho de fazões. Algumas fazendas podem aplicar métodos de reprodução artificial para melhorar a produção de ovos e a qualidade genética. Este procedimento é altamente técnico e geralmente realizado por especialistas. O tempo de colheita pode variar dependendo da demanda do mercado. Geralmente cerca de 6 a 12 meses após a eclosão, quando atingem determinado peso e maturidade. A captura de aves precisa ser feita com cuidado para minimizar o estresse da ave. Finalmente serão abatidos de acordo com procedimentos padrão. Com a crescente demanda por carne e ovos de fazão. Isso estimulou o desenvolvimento da indústria agrícola de fazões, bem como de métodos agrícolas mais modernos. De acordo com relatórios da indústria agrícola, Guangdong é uma das províncias com maior escala de produção de fazões na China. Em 2023, a produção de fazões em Guangdong atingirá cerca de 2 milhões, representando uma grande proporção da produção nacional total. Por fim, há uma visita às fazendas de gansos. Esta é uma das principais áreas de produção de ganso na China. As fazendas em Hebei são famosas por seus gansos de grande porte e alta qualidade. Esta província possui muitas fazendas industriais e tradicionais de ganso. Os celeiros para gansos costumam ser construídos em tamanhos grandes para garantir espaço suficiente para os gansos operarem. Os celeiros podem ser espaços fechados ou abertos, dependendo das condições climáticas e dos métodos de criação. Os agricultores também limpam regularmente a superfície do quintal ao redor da fazenda para garantir um ambiente de vida para os gansos. No entanto, os celeiros servem principalmente para garantir condições de vida estáveis aos gansos, porque na maioria das vezes, os gansos pastam ao ar livre. As fazendas se concentram na seleção de boas raças de ganso e no gerenciamento de ambientes de reprodução. Isso afeta o rendimento da colheita. Além disso, os gansos são vacinados para prevenir doenças comuns nas aves antes de serem levados ao criadouro. A dieta consiste em grãos, pellets e vegetais verdes. Os gansos precisam ser alimentados com muitas pequenas refeições ao longo do dia para manter níveis de energia estáveis. Portanto, os agricultores muitas vezes fornecem alimentos às áreas de pastagem. Os gansos precisam de grandes quantidades de água para digerir os alimentos e manter a saúde. E a maior parte da água que bebem vem de lagos e lagoas. Portanto, a fonte de água aqui é testada periodicamente para garantir que não esteja poluída. A escolha de gansos como criadores tem um grande impacto no desempenho reprodutivo e na taxa de eclosão bem-sucedida dos ovos. Os ovos são cuidadosamente coletados e preservados para garantir a qualidade. As fazendas usam incubadoras e sistemas de inspeção de ovos para aumentar as taxas de eclodibilidade. As incubadoras são usadas para manter a temperatura e a umidade ideais para a incubação dos ovos. Isso ajuda a aumentar a taxa de eclosão dos ovos nos filhotes. Após a eclosão, os filhotes são transferidos para uma área de cuidados especiais com condições adequadas de temperatura e umidade. Eles são cuidados e alimentados com alimentos especiais para crescerem de forma rápida e saudável. Para os gansos de corte, geralmente são colhidos quando atingem 5 a 6 meses de idade,
enquanto os gansos produtores de ovos podem ser colhidos quando atingem uma idade diferente. Os gansos são capturados e manuseados com cuidado para reduzir o estresse. Por fim, transfira-os para caminhões e leve-os para a fábrica de processamento. O processo de abate dos gansos é realizado de acordo com normas de higiene e segurança alimentar. A carne de ganso é distribuída através de diversos canais, incluindo mercados atacadistas, supermercados, lojas de alimentos frescos e restaurantes. Os preços podem variar de acordo com a época e as condições de oferta e procura. Em 2023, a produção de ganso de eBay atingirá cerca de 15 milhões, representando uma grande parte da produção total de ganso do país.